GPT, é importante que a gente entenda que a gente tem que passar algumas informações essenciais para o chat. Por quê? Porque nem sempre você quer abrir um chat novo, ou às vezes você está limpando um corpus, precisa parar um dia, algumas horas, ou você tem mais de uma pergunta para ele. Eu vou mostrar quais são as perguntas que eu costumo fazer, mas para você não ter que ficar abrindo um chat novo ou explicando para ele tudo que você está fazendo, é legal que você comece um chat explicando para ele qual o seu sistema operacional e qual shell você está usando. No nosso caso, a gente pergunta, eu imagino que, pelo que eu vi, a maioria das pessoas tem Windows, então a gente pergunta, a gente fala para ele que a gente está usando o Bash para o WSL. Eu vou mostrar daqui a pouco a minha do ChatGPT. Então é legal avisar para ele, por exemplo, eu estou usando o Windows e o meu shell é esse aqui, só para ele ter, já que, como a Luciana explicou, pode ter algum erro de sintaxe, alguma sintaxe diferente. Depois, aqui eu trouxe alguns desafios que a gente pode enfrentar ao executar ou ao tentar executar um comando específico durante a limpeza. Os 3 desafios que eu mais encontro é não conhecer um comando ou não saber qual utilizar. Às vezes, durante a limpeza, você não conhece um comando, eu não sei o que eu faço aqui, ou eu tenho esses 3 aqui, eu não sei qual utilizar. Não conhecer a função de um comando, embora a gente tenha um comando para isso, você também pode perguntar para o ChatGPT. Eu acho até mais fácil, ele explica um pouco melhor, assim, um pouco mais claro, de uma forma. Você pode pedir para ele reexplicar ali uma informação que você não tem entendido, ou pode ocorrer um erro ao executar uma linha de comando. Bom, quais erros são esses, então, né? Se a gente vai executar a linha de comando, eu separei aqui os 5 erros mais comuns, que é command ou file not found, que é quando ele não encontra um comando. Por exemplo, a gente teve um problema parecido no início da aula, quando a gente, acho que a Shirlene digitou PD, e aí ele deu command not found, porque aquilo não era um comando. Então, às vezes você erra uma letrinha, porque é uma coisa que acontece muito, às vezes a gente está digitando ali na pressa, e perde ali uma letrinha, então pode acontecer isso, ou file, se você digitou o nome de arquivo errado. O segundo é o erro de sintaxe, esse é o que mais acontece. Esse normalmente é aquele erro quando a gente perde uma letrinha, ou quando você esquece, por exemplo, você esquece de pôr uma aspas, um fecha aspas, ou de fechar um colchete. Então, o comando pode aparecer que é um erro de sintaxe. No such a file or directory, que ele vai dizer que não encontrou nem esse arquivo, nem esse diretório, nem essa pasta. Então, provavelmente tem você está digitando uma pasta com o nome errado ou nome errado de arquivo. O pipe error, que aconteceu poucas vezes enquanto eu estava testando, mas pode ser só algum erro no pipe, às vezes faltou um espaço, ou às vezes o pipe está cortando um comando no meio. E invalid option, que é você ter pedido para ele uma opção inválida. Às vezes você digitou, por exemplo, o comando ls e "-w". Então, o ls ele não tem essa função "-w". E aí, agora eu vou mostrar algumas formas que a gente pode usar o ChatGPT para resolver esses problemas específicos. Bom, então aqui eu já criei uma aba ChatGPT para ficar mais fácil. Normalmente, eu começo sempre explicando para ele que eu estou usando o Bash WSL. Eu acho mais fácil, porque aí ele vai sempre entender. Você está ali limpando um corpus, como eu falei antes, estou ali limpando um corpus, e aí eu tenho várias perguntas, ou eu tentei um comando, deu erro de novo, vou voltar e vou perguntar para não ter que fazer todo esse trabalho de novo. Então, está aqui. Então, bom, eu quero descobrir um comando. Por exemplo, aqui, como saber o tamanho de uma pasta usando linhas de comando. Você vai perguntar para ele e o ChatGPT ele vai te dar uma resposta. Em geral, aqui ele me deu uma resposta usando true ou "-sh". E aí você vai conferir, ele também avisa aqui onde que você tem que substituir, por exemplo, o seu usuário, minha pasta. E aí você pode testar. Testou, deu um erro, você pode vir falar para ele, olha, deu erro, o erro foi esse aqui. Mas, enfim, essa é uma forma de perguntar. Aqui tem outra, eu também coloquei aqui o como excluir símbolos em arquivos, com uma linha de comando. Isso aqui é uma coisa que a gente faz muito na limpeza de corpos, né? Que é essa coisa de, nossa, tem uma letra grega, tem um alfa aqui no meio, então como é que eu faço para excluir isso?
E eu gosto muito do ChatGPT, porque, em geral, ele dá várias opções, ele dá mais de uma opção. Bom, aqui é para um erro, aqui para um erro. Esse erro aqui foi um erro que aconteceu comigo enquanto eu estava testando, que foi o erro que eu dei o exemplo mais cedo, eu digitei ls-w, que é essa opção não existe, então ele disse aqui que estava faltando um argumento. Então, eu perguntei o que esse erro significa. Às vezes está em inglês ou está em uma linguagem que você não conhece. Então, eu perguntei o que ele significa, ele me explicou e ele me perguntou aqui como resolver. E eu perguntei como resolver e ele me deu várias opções, que é para explicar. E aí, por exemplo, aí eu não entendi, vamos supor, eu não entendi como usar o ls. Então, aqui eu perguntei também o que o comando ls faz. Às vezes a gente procura um comando ou pesquisa, você joga na internet, eu preciso de um comando para isso. E aí, mas não sei, né? Deixa eu conferir o que esse comando faz. Você pode perguntar. Embora a gente tenha forma de fazer isso no terminal, eu acho legal perguntar para o ChatGPT, porque, em geral, além de te dar uma explicação bem simples, ele também te dá várias formas de usar um comando, explicando cada uma delas. E aqui ele explica também que existe o man, né? Que você pode usar dentro do terminal. Aqui eu usei o erro que a Shirlene teve, só para mostrar que tem como perguntar realmente como resolver esse erro. E aí aqui ele me deu vários motivos pelo qual esse erro pode estar acontecendo, e aí formas de resolver. E aí, por exemplo, se eu não entendi isso aqui, você ainda pode perguntar para ele, explicar, olha, eu quero remover os arquivos PDF da minha pasta, e ele me deu aqui o comando certinho, que é o rm *.pdf. Eu acho importante falar aqui bem rapidinho que eu comentei que você pode procurar alguma coisa na internet, mas, gente, sempre tenham muito cuidado com qualquer linha de comando, com qualquer coisa que vocês pegam na internet. Tem muita informação legal, a gente vai até disponibilizar no Google Classroom outras formas de você pesquisar e de conversar com pessoas que mexem com linhas de comando, canais e fóruns que existem por aí. Mas sempre também muito cuidado, se vocês não conhecem, não testem um comando, porque sempre pode ter alguém sacana que está querendo fazer alguma coisa ruim. Por exemplo, existem comandos que podem formatar o seu computador só com um enter ali. Então, tomem muito cuidado sempre que vocês forem pegar qualquer coisa na internet. E aí, outra forma de usar o ChatGPT. Pegou um comando na internet, pergunta para o ChatGPT o que é essa linha de comando, e esse comando aqui faz, antes de executar direto no computador, para evitar qualquer problema maior. Bom, a segunda coisa que eu tenho para falar é sobre editor de texto. Dentro da limpeza de corpos, a gente usa o editor de texto para duas coisas, principalmente, que é para fazer aquela conferência no final, mesmo que é depois da limpeza dentro do terminal. É sempre legal a gente conferir, ver se não ficou alguma coisa. Por exemplo, a gente viu o COVID, que teve um caractere diferente que o terminal não identificou, então a gente sempre faz essa conferência. E, às vezes, a gente encontra esses caracteres com fontes distintas. No corpus do projeto CNPq, que é o projeto que eu sou bolsista, a gente encontrou muitas aspas. Até então, na época, eu não sabia como pesquisar, que tinha uma wiki para pesquisar e para pedir para ele tirar isso. Então, eu ia tirando à mão. Eu fui tirando à mão e isso acaba sendo um pouco demorado. Se eu for pesquisar cada aspa, ficar lendo o texto, linha por linha. E foi aí que eu descobri um dos meus maiores aliados também, junto com o ChatGPT, que é o Notepad++, que é esse camaleãozinho que vocês estão vendo aqui do lado. Eu vou mostrar o Notepad++ bem rapidamente para vocês daqui a pouquinho, mas o Notepad++, ele me permite trabalhar com mais de um arquivo por vez. Então, eu posso localizar e substituir vários arquivos, eu posso salvar vários arquivos, eu posso localizar alguma coisa em vários arquivos. E o único problema do Notepad++ é que ele não tem Ctrl+Z também. Eu vou mostrar para vocês que ele tem essa opção de substituir uma coisa em todos os arquivos que estão abertos. Só que se você substituir o A, por exemplo, e tirar o A de todos os seus arquivos, você não tem como dar Ctrl+Z, você tem que entrar de arquivo em arquivo para tirar. Isso pode ser um problema, então tem que tomar cuidado. Bom, eu vou parar de compartilhar minha tela e aí eu vou ter que pedir desculpa pelo loop,
do mesmo jeito que a Luciana usou o terminal, porque eu não consigo compartilhar só o Notepad++, então eu vou ter que compartilhar minha tela inteira. Aqui, ó. Esse é o Notepad++. Ele é um editor de texto, parece muito com o bloco de notas que todo mundo tem. Mas como vocês podem ver, só aqui em cima eu tenho 5 arquivos abertos. Ou seja, eu posso trabalhar com mais de um arquivo. Esses são arquivos desse mesmo corpus que a gente usou, esse corpus pequenininho, que eu só baixei e converti. Aqui em cima a gente tem a parte das ferramentas. As que eu mais uso, eu não tenho como deixar maior, gente, desculpa. Mas as que eu mais uso são essas duas aqui, que é esse binóculozinho e esse BIA. Aqui é o localizar e substituir. Uma coisa bem legal, eu deixei aqui as aspas marcadas aqui na palavra proven. Vocês podem ver que tem essas aspas. São essas aspas aqui que eu não consigo localizar, são um caractere diferente. Se eu usar aspas aqui do meu teclado e pedir para substituir, ele não vai encontrar nenhuma, mas a gente está vendo que tem aspas aqui. Na época, eu estava usando muito para selecionar isso aqui, colocar no localizar e substituir, e aí substituir por nada. Eu posso substituir essa aqui, eu posso substituir todas as presentes do meu arquivo, e aí tem essa opção, que essa é a opção legal, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, que é substituir em todos os documentos abertos. Ele vai te dar, inclusive, se você clicar, tem certeza que você deseja substituir todas as ocorrências em todos os documentos abertos? Aqui eu vou dizer que sim, e ele encontrou mais 3 nesses 5 documentos que estão aqui. Mas pode ser que eu, sem querer, exclua um E. Ele excluiu todos os E's do meu arquivo. Se eu der Ctrl Z, nessa página aqui, ele vai voltar. Então, voltou todos os meus E's, muito obrigada. Só que em todos os outros arquivos, todas as outras páginas, eu continuo não tendo nenhum E. Aqui eu tenho só 5 arquivos abertos, mas eu já trabalhei com 30, 40, 50 arquivos. Então, era uma substituição errada que eu acabava tendo um trabalho muito maior do que eu teria substituindo em um por um. Por isso que eu sempre recomendo que quando você for fazer uma substituição grande no Notepad++, você salve seus arquivos primeiro. E aí, para você não ter que salvar um por um, a gente também tem aqui em cima, no Notepad++, a opção salvar e salvar todos. E também a opção fechar e fechar todos. Eu não vou fechar aqui, mas tem essa opção para você também não ter que vir aqui e fechar um por um. Lembrando que se você conhece já um editor de textos, você já tem familiaridade com o Notepad++, ele não é obrigatório. Ele é só uma ferramenta que eu queria recomendar para vocês, porque eu acho ela muito boa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E é essa a minha parte, gente. Muito obrigada. Agora eu vou voltar a palavra para a Daisy. De terminar, então eu vou ser bem breve aqui, para só fazer o fechamento. Então, nós tínhamos aqui algumas outras sugestões, né, para a compilação de corpos, né, que é muito importante a gente definir um roteiro, ter uma tabela de Excel com metadados, definir os nomes dos arquivos, converter os arquivos de PDF para TXT, conferir a codificação, sem fazer backup, e documentar as decisões. Eu estou indo bem rápido nisso, mas tudo isso é muito, muito, muito importante. E muitas vezes na pressa a gente acaba esquecendo de fazer alguns desses passos e acaba tendo muitos problemas depois, principalmente documentar decisões, tá, gente? A gente vai deixar o Google Classroom disponível para vocês podem colocar dúvidas, tem os desafios com as atividades, todos os tutoriais estão lá, o cheat e sugestões, etc. E nós pedimos a todos que respondam, então, um questionário, né, de satisfação e dando sugestões para a gente fazer outros workshops no futuro. E para quem é de BH ou está em Minas e pode participar, o encontro presencial, relembrando a todos, é dia 14, nesta próxima terça-feira, às 13h30, das 13h30 às 15 como hoje, no Laboratório 3063, da Faculdade de Minas, tá? Então, nós agradecemos todos pela participação,
E queria agradecer em especial ao meu grupo, a Luciana, a Ana e a Camila, pela dedicação para preparar esse workshop. E elas estão com várias atividades muito interessantes para que a gente possa se encontrar presencialmente, tá bom, gente? Então, obrigada. E nos vemos terça-feira presencialmente, para quem pode, ou virtualmente, numa eventual continuação do workshop, aí, caso vocês tenham sugestões, tá bom? Muito obrigada. Semana para todos aí. Obrigada. Obrigado, gente. Ótima tarde. Obrigada, gente. Não, é só Então, o acesso ao Google Classroom tem que ter conta no Google Classroom, no Google, tá? No Gmail, senão não dá certo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente.